Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Deixe o seu botão de like e seja membro do canal também para você conhecer alguns planos e poder colaborar com o canal. Tem um grupo do WhatsApp comigo nesse clube de membros, onde você pode mandar ali a sua pergunta, a sua sugestão e até fazer amizades, né? O pessoal tá batendo um papo bem legal lá no grupo. Então conto aí também com você, tem vídeos exclusivos, lives exclusivas também para membros. Para falar sobre São Paulo, grupo do São Paulo definido para a Copa Libertadores da América, o São Paulo que vai em busca da glória eterna, vai tentar o título da Copa Libertadores da América depois de 20 anos, né? Sim, o último título do São Paulo na Libertadores foi em 2005. Então o São Paulo precisa, né, voltar a vencer a competição. Desde então, outros clubes chegaram às 3 conquistas e o São Paulo precisa agora desse tetracampeonato. Inclusive, será que o Zubeldia cumprirá com a sua promessa? Para quem não lembra, ele deu uma entrevista para o GE lá no final do ano / início deste ano, afirmando com todas as letras que confiava que seria campeão da Copa Libertadores com o São Paulo Futebol Clube. Vamos ver se dentro de campo isso vai acontecer. A gente já sabe o início dessa trajetória, já tem os grupos definidos. São Paulo é cabeça de chave do grupo D, vai enfrentar o Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina, mais uma vez, e vai enfrentar o Alianza Lima do Peru. O Libertad é um time tradicional do Paraguai, é um time bem conhecido. O Talleres tem sido uma pedra no sapato do São Paulo, né? Tem aparecido bastante, vamos dizer assim, no caminho do São Paulo nos últimos anos. Inclusive, pela segunda vez consecutiva, está no grupo do São Paulo. E o Alianza Lima, que eliminou o Boca Juniors na fase prévia. E a sua dupla de ataque é nada mais, nada menos do que Paolo Guerreiro, aquele ex-Corinthians, Flamengo Internacional, e o Hernan Barcos, ex-Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, também tá fazendo muito gol por lá, os dois que já chegaram aos 40 aninhos também. O São Paulo vai começar a sua trajetória no estádio Mário Kempes contra o Talleres entre os dias 1 e 3 de abril, já na mesma semana ali da estreia do Brasileirão contra o Sport. Então, viaja para Córdoba, depois recebe o Alianza Lima, viaja novamente, dessa vez 2 vezes. Viaja para pegar o Libertad e viaja para pegar o Alianza Lima. E termina a sua trajetória com 2 jogos no estádio do Morumbi. Primeiro contra o Libertad e depois contra o Talleres. Eu particularmente achei um grupo acessível. Não é um dos grupos mais difíceis. É só fazer o arrozinho com o feijão tranquilo que passa sem nenhum problema. 3 pontos em casa, em cada jogo. 9 pontos. Belisca uma vitória fora de casa. 12, mais um empatezinho, pelo menos, acabou. Acho que dá para fazer essa campanha tranquilo. Então acho que o São Paulo não pegou um dos grupos mais difíceis, mas também não é uma moleza, não. O São Paulo também não pegou uma baba, vai ter que acordar bastante. Mas quero ouvir bastante da sua opinião. O que você achou desse grupo do São Paulo? Se você está confiante aí na disputa da Libertadores, na fase de grupos e também no tetracampeonato da competição. Libertadores que nessa primeira fase vai até ali meados de maio, tá? Então, abril e maio, fechou a primeira fase, vai para o Super Mundial e aí depois ali tem as competições, a competição em mata-mata. Para a gente continuar, bora começar a trazer informações, trazer giros aqui no canal. O São Paulo ainda não recebeu a totalidade dos valores de Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé. Então, Léo Pelé com a bola, eu adoro quando os narradores fazem esse comentário sempre. Então o São Paulo vendeu o Léo, ia falar Léo Pelé, tá vendo? Olha aí. Vendeu o Léo pro Vasco, né? Ao todo foram 16 milhões, ainda tem 7 milhões que estão pendentes, que não foram pagos, tá? Então é uma dívida que não foi quitada. Algo parecido com o que o São Paulo tem com o Grêmio também em relação ao Ferreirinha.
E aí o São Paulo tá esperando receber essa questão. O Vasco entrou em recuperação judicial, então vai ficar muito difícil ainda que o São Paulo receba em um curto prazo. Recuperação judicial tem toda uma questão de colocar as prioridades das dívidas na frente, e aí o dinheiro que vai entrando, a justiça que vai direcionando para onde esse dinheiro vai acabar indo. Então é bem mais complexo. Fato é que o São Paulo ainda não recebeu essa totalidade. O engraçado é que o Léo não é mais jogador do Vasco. O Vasco vendeu o Léo na última janela de transferências, vendeu o zagueiro e não quitou essa quantia que tinha do São Paulo. Então o Léo hoje ele é jogador do Atlético Paranaense, vai para a disputa aí da Série B, disputou o campeonato estadual com a camisa do Furacão, inclusive em alguns jogos chegou a ser capitão da equipe paranaense, mas o São Paulo ainda não viu a cor desse dinheiro relacionado à venda do Léo. O Léo que teve até uma passagem duradoura, né, no São Paulo, chegou ainda naquela época com o Fernando Diniz, ainda era um lateral esquerdo, né, do Bahia, chegou, se ambientou, era um jogador de grupo. Diniz o transformou como um zagueiro canhoto ali pelo lado esquerdo. Ele começou a jogar frequentemente ali no setor. Aos poucos, aí depois foi perdendo espaço até ser negociado definitivamente e não vestiu mais as cores do São Paulo. E depois de uma passagem de 2 anos no Vasco, hoje está negociado e é jogador do Atlético Paranaense. E o São Paulo ainda tem esse valor a ser recebido. Para continuar, o Casares voltou a falar lá em Assunção sobre essa questão da Federação Paulista. E ele falou num tom um pouco mais forte e fez algumas revelações interessantes. Ele afirmou com todas as letras que está começando a ver a possibilidade do Paulistão dele ver como uma pré-temporada. E não é só o erro, claro, ali no pênalti do Vitor Roque, mas muito da omissão e das atitudes da Federação Paulista após isso, né? Não só a entrevista do Reinaldo, mas outros fatores também. Eu vou abrir aspas aqui para o Casares, para a gente entender um pouquinho como é que está essa situação. Abre aspas para o Casares. Não colocamos como uma ameaça. Colocamos porque respeitamos sempre o Paulistão. Mas de repente eu posso fazer deste campeonato uma pré-temporada. Quem tem que dar valor é a arbitragem e a organização. E sentir que não houve valorização. Houve um desprezo contra uma grande marca que é o São Paulo. Não recebi nenhum tipo de desculpas pelo ocorrido. Pelo contrário, recebi a justificativa de um VAR completamente tendencioso. O comandante do VAR parece que torce pelo choque. E lamentavelmente não recebemos nada. Não é porque foi o São Paulo, é que teve unanimidade sobre esse erro absurdo cometido pelo VAR. Nós lamentamos até hoje. Então o Casares deixando claro que essa prioridade que ele sempre deu pro Paulistão pode ser modificado pro ano que vem. Mesmo que não seja, né, uma competição onde ele entre com o Sub-20. E nessa gestão Casares, desde lá de 2021, vocês sabem, o torcedor até brinca que o São Paulo sempre trata o Paulistão como uma Copa do Mundo. Porque é a importância que o São Paulo sempre deu pro estadual, de querer fazer a melhor campanha, de às vezes falar pro treinador, é melhor não... Isso é informação. O Zubeldia perguntou para a diretoria a importância do Paulistão e recebeu que era muito importante, que era para ganhar. E alinhado a ganhar era para revelar jogadores e ao mesmo tempo também rodar o elenco. Só que a prioridade era ganhar. Então essa era a importância que o São Paulo dava para a competição, mas hoje, nas palavras do Casares, ele se sentiu muito desrespeitado, desonrado, ele para a instituição São Paulo. Então pode ser uma mudança aí do São Paulo de prioridades em relação ao primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver se esse discurso vai perdurar até a próxima temporada, mas fato é que o presidente Júlio Casares está bem incomodado com toda essa situação. São Paulo vai fazer uma parceria aí, tende a fazer uma parceria com o Cerro Porteño, clube paraguaio, que inclusive está na Libertadores, está no grupo do Palmeiras, e o Cerro Porteño, que a torcida do Cerro Porteño que protagonizou, né, os cânticos racistas contra o Luigi, atacante do Palmeiras, recentemente, inclusive recebeu uma penalização ali em relação à multa e algumas questões da Conmebol ali que foram bem questionadas, inclusive, pelo Palmeiras na ocasião. Mas após o sorteio,
dirigentes, e aí dirigentes Casares, Belmonte e alguns dirigentes do Cerro Porteño vão tentar fortalecer ali uma aliança para tentar algumas parcerias futuras. Essa relação começou lá em 2024, no início do ano passado, com a transferência do Bobadilla, né? São Paulo pagou 10 milhões de reais pelo Bobadilla, pelos seus 60% dos direitos, os outros 40% pertencem ao Cerro, e a ideia é estreitar laços, é de fato fazer uma parceria interessante com o Cerro. Ainda essa parceria não está clara, não está evidente até que ponto seria isso, se seria só um parceiro comercial, se seria só um alinhado para tentar algumas questões junto à Conmebol, se poderia envolver alguma questão de categoria de base, até algum caso de jogador, de intercâmbio de jogadores. Os detalhes dessa parceria ainda não são tão claros assim, mas fato é que existe uma reunião marcada entre os dirigentes dos dois clubes para tentar, né, essa aproximação, para tentar bater esse papo e quem sabe aí sair de Assunção com um parceiro que seria o Cerro Porteño. Inclusive, São Paulo até conta com o Cerro Porteño e outros clubes para pressionar a Conmebol em relação à arbitragem. O São Paulo está bem em cima em relação a essa questão de arbitragem, entende que numa competição do tamanho da Libertadores da América não pode acontecer erros tão claros como aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista. Então o São Paulo também está dando uma pressionada ali na questão da Conmebol, fazendo, né, talvez finalmente os seus bastidores serem fortes, para que ele, São Paulo, não seja prejudicado e também para que a Conmebol tome o devido cuidado na escolha de árbitros, na preparação dos mesmos, para que a competição não seja prejudicada por conta de erros de VAR ou de arbitragem dentro de campo. Então, São Paulo está aproveitando essa ida para Assunção para tentar ali aparar algumas arestas, conseguir alguns parceiros, fazer alguma pressão ali. Então, São Paulo está tentando aproveitar também toda essa reunião. Beleza? Para a gente continuar aqui, vamos falar sobre a renovação de Rafael. É uma das renovações que vocês têm batido muito da tecla, têm perguntado. Rafael, assim, eu já tenho falado, acho que desde o final do ano passado, Rafael e São Paulo já tem um alinhamento, já tem um acordo bem pré-estabelecido. O goleiro em nenhum momento dificultou essas tratativas, tá? O Rafael sempre deixou o São Paulo muito tranquilo para fazer, de fato, essa renovação. O Rafael está muito feliz no São Paulo, ele é titular absoluto, tem contrato até dezembro deste ano. No contrato, tem uma possibilidade de extensão até 2026, que o São Paulo pode ativar. Porém, o São Paulo não só quer ativar essa cláusula, como quer renovar com um goleiro até 2027. As bases salariais já estão pré-estabelecidas, o goleiro teria uma valorização salarial, porque ele chega no entendimento da direção. O Rafael, ele chega no São Paulo em 2023 como um goleiro para complementar o grupo e para brigar espaço com o Jandrei e Felipe Alves. E agora, neste momento de renovação, mesmo com altos e baixos, ele é titular absoluto, jogador que esteve na seleção brasileira e disputou a Copa América há pouco tempo, e um goleiro que conquistou títulos. Então, ele, na visão da direção, ele merece ter essa valorização salarial alinhado com um contrato até 2027. Nos próximos dias aí, não deve demorar muito, tá? Para o São Paulo anunciar essa extensão contratual com o goleiro Rafael. É mais um jogador aí que o São Paulo está tentando renovar para não chegar naquele risco de chegar no meio do ano, ter a oportunidade de assinar um pré-contrato. Ainda nessas situações tem o Alan Franco, a gente já falou que as negociações ainda estão paradas nesse momento. Tem também o Cedric, que o São Paulo vai renovar, amanhã a gente pode trazer um pouquinho mais de bastidores em relação a isso. E também a situação do Igor Vinícius, que também, assim como o Alan Franco, tá parada, e a gente também tem alguns bastidores interessantes pra gente contar que a gente tá apurando. Não deve ser uma renovação fácil, tá? Porque o jogador esperava uma titularidade esse ano, que ainda não aconteceu, já que hoje a gente pode colocar que o Cedric é titular. Combinado? Acho que a gente passou por tudo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Boa terça-feira. Hoje tem live novamente, tá? Hoje às 7 horas a gente vai estar com o Ilídio para repercutir, né? Trazer todos esses bastidores que aconteceram no pós-sorteio, falar um pouquinho desse sorteio, dos grupos, trazer mais informações sobre os adversários. Então, a partir das 7 horas, conto com a sua audiência aqui no canal. Deixa o seu inscrever-se e o seu sininho ativado para chegar a notificação para você. Fechou?
Ótima terça para todo mundo. Um abraço no coração. Se cuida e até a próxima. Tchau.